O melhor brasileiro na Premier League? Esse é o status de Matheus Cunha para muitos que o acompanham no Wolverhampton. E no vídeo de hoje eu explico em detalhes por que o Matheus Cunha não pode ficar de fora da próxima convocação da seleção brasileira e trago alguns números que tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo você vai sair daqui fazendo lobby para a convocação do Matheus Cunha. Então fica comigo até o final. Meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Falando primeiro de alguns números, só para trazer um roteiro básico aqui do que você vai ver nesse vídeo. Vou falar dos números do Matheus Cunha, comparação com outros jogadores, por exemplo, o quanto ele se destaca em comparação com outros jogadores da mesma posição dele, qual a posição ele entraria na seleção brasileira e, por fim, algumas das principais qualidades do Matheus Cunha, com quem ele concorre na seleção brasileira e por que, de fato, ele não pode ficar de fora da convocação do Dorival. Então vamos lá. Matheus Cunha tem 25 anos, está no Wolverhampton e na atual temporada ele tem simplesmente 11 gols e 4 assistências em 24 jogos. Todos eles na Premier League, e na Premier League, se não me engano, são 22 jogos. E aí a gente pega aqui alguns dados que mostram o quanto ele tem sido impactante no Wolverhampton. Ele é o 7º jogador com mais participações em gols na Premier League, com 15. Ele é o 10º com mais dribles certos na Premier League, com 1,8 de média por jogo. Ele é o 6º em grandes chances criadas também na competição, com 12. E com todos esses números e sendo o principal jogador, não poderia ser diferente. O Wolverhampton foi lá e renovou o contrato do atacante brasileiro até 2029. Claro, isso não significa que ele vai ficar no Wolverhampton na próxima temporada, mas se alguém quiser comprar, vai ter que pagar caro, viu? E aí eu trouxe aqui um pequeno gráfico levantado pelo Opta que faz uma comparação do Matheus Cunha com outros jogadores na mesma posição nos últimos 365 dias. E esses números englobam aqui as 5 principais grandes ligas europeias, mais Champions League, mais Liga Europa. Quanto mais próximo de 100, você vai ver que alguns números chegam a 98, 90 e alguma coisa, melhor. Então, diante disso, a gente pode aferir diante desse gráfico aqui que o Matheus Cunha ele se destaca nas ações que geraram finalizações, nos passes progressivos, nas conduções progressivas, ou seja, ele conduz muito em jogadas verticais e dribles bem sucedidos. Você pode ver aí que, por exemplo, passes progressivos ele tem 97 de rating, conduções 95, dribles 96, toques 97, passes tentados 96, é um cara que participa muito do jogo, assistências esperadas 93, ações que criaram arremates 88, então o Matheus Cunha, mesmo em comparação com grandes jogadores de ligas europeias, ele se destaca muito nesses que são características e estatísticas muito importantes para atacantes. Mas agora não se engane, viu? Pô, o Matheus Cunha então, Samuel, ele vai ser o nosso camisa 9, centroavante para meter gol. Não é bem assim. O Matheus Cunha não é centroavante e vale enfatizar isso. Por quê? Acho que o Dorival vai convocar mesmo o Matheus Cunha, até pela ausência ali de atacantes que a gente tem, mas se colocar o Matheus Cunha para jogar infiltrado, como o Igor Jesus, por exemplo, jogar Matheus Cunha para fazer pivô, vai dar errado. E aí vocês vão vir aqui no canal e falar, pô, mas o Matheus Cunha jogou nada na seleção. Vai acontecer isso, porque o Matheus Cunha não é centroavante. Só para vocês, então, entenderem qual que é a posição do Matheus Cunha. Eu vou colocar aqui o mapa do SofaScore primeiro. Como vocês podem perceber, ele atua como um segundo atacante saindo da ponta esquerda para dentro. É exatamente essa a posição do Matheus Cunha. Ele não é um ponta esquerda, ele não é um meia, ele não é um centroavante. Ele, assim, se fosse para pontuar mais, talvez ele seja mais meia do que centroavante, vai? E aí a gente pode até pensar em colocar ele numa lista como meia, por exemplo. Acho que poderia funcionar bem, mas a melhor posição dele é atuando como um segundo atacante por trás de um outro centroavante e bem por dentro, com liberdade para circular o campo todo. Vocês podem ver aí no mapa que ele vai da ponta esquerda para o meio, pega a bola muito no centro do campo e o setor preferido dele é bem ali do lado esquerdo do ataque. E aí você pega aqui também jogadores que têm características semelhantes ou números semelhantes com o Matheus Cunha, de acordo com a Opta, que é um site de estatística muito avançado. E aí você pega jogadores que não são atacantes. Você pega, por exemplo, o Trossard, do Arsenal,
o Dani Olmo, do Barcelona, o ADM, do Dortmund, o Harry Wilson, do Fulham, todos esses são pontas, o Kluivert é ponta, então você vê que ele está muito mais ligado a jogadores de beirada, de centro do campo, né, como o Olmo, por exemplo, o Wilson também centraliza em alguns momentos, os outros aqui eu confesso que eu não conheço, acho que o Barnes também é mais um ponta, o resto aqui não tenho tanta familiaridade, mas só para terem noção mesmo que o Matheus Cunha não é um centroavante. E pela seleção, como que é a trajetória do Matheus Cunha? Bom, o Matheus Cunha, o último jogo dele pela seleção foi em outubro de 2023, jogou 6 minutinhos contra o Uruguai. Ele tem 11 jogos pelo Brasil, mas só 3 como titular. Ele, ao todo, são 360 minutos com a camisa da seleção brasileira, ou seja, você tem aí 4 jogos completos. Acho que não deu para ele mostrar o futebol e que a gente conhece. Ele foi campeão olímpico em 2020, com um gol na final, inclusive, sobre a Espanha. Não foi o gol do título, porque o gol do título foi do Malcom, já na prorrogação, mas ele, naquela competição ele foi muito importante para a seleção brasileira. Bom, chegamos aqui ao porquê Matheus Cunha precisa ser convocado. Primeiro, as qualidades do Matheus Cunha são muito diferentes de alguns jogadores que a gente tem, o posicionamento dele principalmente, quantos jogadores que a gente tem que atuam saindo da ponta por dentro. O único que eu consigo lembrar com muita qualidade assim é o Rodrigo. Outro que tem se destacado muito na Premier League, mas eu acho que tá um pouquinho abaixo do Matheus Cunha, é o João Pedro, do Brighton. No mais, a gente tem pontas. Por exemplo, o Vinícius Júnior até pode entrar nessa posição, mas ele se sente mais confortável, pelo que eu tô vendo. Apesar de na temporada passada ele ter atuado como um falso 9, mas ele se sente mais confortável como um ponta esquerda em si, de fato. E claro, tem o Neymar, mas é porque o Neymar é um mistério, a gente tem que esperar para ver o Neymar, se ele vai render, mas é exatamente a posição do Neymar, eu acho que hoje seria isso, um meia que é quase um atacante, quase um ponta, mas que intercala entre essas funções dentro de campo. O Matheus Cunha seria, por exemplo, reserva do Neymar, só que ele não é tanto um playmaker como o Neymar, ele não é aquele cara que vai achar o último passe, apesar de também ter essa característica. Eu acho que ele poderia muito bem se encaixar nessa posição. Mas o Matheus Cunha tem condução de bola, ele tem uma excelente finalização, o domínio do Matheus Cunha é piada, a inteligência dele para jogar bola também é uma coisa muito grande. Ele, assim, tá fazendo hora extra no Wolverhampton com todo respeito, a gente sabe, ele poderia estar num time maior tranquilamente. Ele já jogou no Atlético de Madrid, nem deu tanto certo, mas acho que vai muito disso, de contexto, de adaptação, da posição que o cara tá jogando. Ele simplesmente é o melhor brasileiro da Premier League, ele vive uma fase espetacular, 15 participações em gols na Premier League não é qualquer coisa, o Richarlison já foi convocado, por exemplo, com muito menos, o Gabriel Jesus, então não dá para deixar o Matheus Cunha de fora, mesmo se Neymar for convocado, mesmo se Rodrigo for convocado, eu acho que o Matheus Cunha precisa ser testado, até porque ele já não foi convocado ainda pelo Dorival, então também a gente precisa abranger o leque, porque pode ser, beleza, hoje a gente tem o Neymar, hoje a gente tem o Rodrigo, mas e se daqui a pouco não tem, né? E, assim, não digo que o Matheus Cunha precisa ser titular da seleção brasileira, longe disso, a gente tem o ataque hoje, tá até difícil de montar com tantas opções, mas ele precisa ser uma opção no banco de reservas, e eu acho que ele entra nessas características. Pode pensar também nele como um falso 9, acho que não é nenhum absurdo nesse sentido. Por exemplo, o que o Rodrigo já fez na seleção, podemos colocar o Matheus Cunha para fazer também. O que não pode é colocar o Matheus Cunha como um centroavante fixo, para fazer o pivô, para jogar de costas, aí vai dar errado. Mas acho que pelos números, pela qualidade que o Matheus Cunha vem demonstrando, não tem como ele ficar de fora da próxima convocação. Sei lá, ainda mais que o Dorival disse que vai convocar 26 jogadores, é impossível o Matheus Cunha não estar entre os jogadores convocados, porque ele tá jogando um absurdo. E não é contra time pequeno não, tá? É contra Manchester United, acho que ele fez gol contra, não vou lembrar agora, mas ele fez gol contra outros times grandes também. Então, é um jogador muito importante na Premier League, e diria assim, tranquilamente que é o melhor brasileiro, porque disputa ali com o Bruno Guimarães, talvez. Agora eu não consigo lembrar de outro que tem se destacado tanto assim, mas é entre os dois ali, e eu acho que ele pode dar uma dinâmica diferente para a seleção brasileira. Acho que uma posição diferente, com características diferentes, e por isso o Matheus Cunha é um nome que eu não consigo deixar de fora da seleção brasileira. Inclusive, eu vou fazer um vídeo com 10 jogadores que não podem ficar de fora da próxima convocação. Já quero que vocês deixem aí nos comentários e opinem também sobre a temporada do Matheus Cunha, se vocês concordam comigo. Sinceramente, com todos esses números aí, acho difícil, né, não convocar o Matheus Cunha. Mas deixa aí nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você curtiu o vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.